Então vamos lá. Diz assim, ó. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Então, vamos parar um pouquinho para a gente poder entender. Ontem, no nosso jantar de casais lá, né, o pessoal também tinha os casais, também tinha os solteiros, foi uma bênção lá, algo muito bacana. Fizemos uma oração pelos solteiros, foi muito legal lá, foi um momento especial pelos casais, né? Foi muito, realmente foi um momento ímpar ali. E eu pregava sobre esse trechinho aqui de Samuel. E eu falava, tá, do ponto onde o servo foi deixado para trás. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você aqui, para a gente poder entender. A palavra então mostra, aqui nesse trecho, nós conhecemos bem, sobre a batalha que foi travada depois. Primeiro, né, lá em Ziklag, a palavra diz que ficaram as mulheres, as crianças, né, o pessoal de mais idade, e os inimigos vieram. E deram ali, né, atacaram Ziklag e levaram cativo todo o povo. Então, esses ataques, antigamente, eles eram comuns, porque eles vinham para conquistar ali terras, para fazer ali escravos, né? Então eram ataques comuns. Hoje os ataques que nós recebemos, eles também são comuns, só que eles acontecem no mundo espiritual. Então nós temos falado a respeito da fornalha. E eu tenho explicado, com base na palavra, que em muitos casos, Deus não vai livrar da fornalha, Ele vai livrar na fornalha. Até para que a gente tenha a experiência de passar por uma situação adversa ali, tá? Que é complicada, mas a gente não vai ser destruído, porque a palavra diz que o Senhor não nos permite ser tentado mais do que nós podemos suportar. Então, naquela fornalha, naquela situação, a gente vai ter a oportunidade de viver o livramento de Deus, né? De poder clamar para Deus dar livramento. Aí o que acontece? Eu pregava essa semana, eu falei de Atos capítulo 16, onde Paulo e Silas, eles não se preocuparam com as chicotadas e com a prisão e com a humilhação. Falei sobre isso essa semana agora. Quando lá em Atos capítulo 16, eles libertam uma moça, uma jovem, que estava presa por um espírito maligno, eles são então acusados de estarem ali ensinando, né, uma doutrina, uma seita lá que era algo ruim, mas não, era a palavra de Deus. Eles então são levados, né, para serem ali humilhados, porque rasgam a roupa deles ali, então eles são humilhados perante praça pública, são açoitados e são presos. Só que na prisão, eu falava isso na semana, eles não deram atenção aos açoites que eles levaram, e nem às cadeias que prendiam eles, né? E nem a humilhação que eles viveram. Eles deram atenção à libertação que foi feita através da vida deles. Então não importava, entenda bem o resultado, não importava ali a situação que eles estavam vivendo, importava o resultado que tinha sido dado por Deus lá naquela moça que foi liberta, e eles fizeram a oração. Então eles se sentiam felizes, porque foram usados por Deus para libertar uma pessoa. E essa comunhão, então, essa alegria que eles tiveram, não por estarem presos, terem sido açoitados, mas sim por Deus ter usado, né? Eles começaram a cantar e a orar, e Deus então enviou o terremoto e eles foram libertos. Você conhece um pouquinho a passagem, né? O terremoto veio, liberou todo mundo, todos viram o poder de Deus, e eles foram liberados para ir embora. Até com honra, né? Porque os magistrados que mandaram prender depois vieram para soltá-los. Só que são dificuldades que nós passamos, são fornalhas, são problemas, são açoites, são prisões, né? Humilhações. Então são situações que nos envolvem. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo. E aí, quando, nesse trecho aqui, a palavra diz que Davi se angustiou muito, quem nunca ficou angustiado? Quem nunca ficou sem dinheiro? Quem nunca se sentiu numa fornalha? Né? Quem nunca? Só que a Bíblia mostra aqui, no final do versículo 6, que Davi se esforçou no Senhor. Então você vê em vários trechos da Bíblia,
Deus mostrando que o povo esforçado, ele honra. É o que eu falei para você há algumas semanas. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego acordaram, eles não sabiam que eles seriam jogados na fornalha. Sabiam? Não. Eles acordaram lá, papapá, poxa, mais um dia na presença do Senhor, tal. Daqui a pouco chega o pessoal na casa. Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor está esperando vocês, quer falar com vocês, o rei quer falar com vocês. E eles chegaram lá. Qual que era a notícia que eles receberam quando chegaram lá? Tem que se curvar perante a estátua aí, tá? Que o rei fez. Se não se curvar, joga no fogo, viu? Tem a fornalha lá e vai morrer queimado. Entendeu? Então, são vários tipos de angústias, né? São vários tipos de problemas, situações que nos cercam. Só que o que eu preciso colocar no meu coração? Eu tenho que me esforçar no Senhor. Mas como assim, me esforçar no Senhor? Paulo e Silas, a dor do açoite, a humilhação que eles tiveram, das vestes rasgadas, e as cadeias que os prendiam, não era maior do que a alegria que eles estavam sentindo, de terem sido usados por Deus para libertar aquela moça. Entendeu? Então, o que Deus fala comigo, tá, me traz muito mais alegria, felicidade, do que qualquer situação adversa que eu esteja vivendo, porque a hora que o Senhor fala com a gente, Ele conta um segredo, para resolver o problema, entendeu? A minha alegria é porque eu estou entendendo o que o Senhor está falando, a minha alegria é porque eu estou compreendendo um Deus que eu não enxergo, com os meus olhos naturais, não posso ver, mas Ele tem falado comigo pela palavra dEle. Então, o que o Davi ele fez? Mesmo angustiado, ele se esforçou no Senhor, e a palavra diz aqui no versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me, peço-te aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás, né? Então você vê que ele consultou a Deus, ele perguntou para Deus e Deus respondeu. E isso tem que alegrar a gente, entendeu? É isso que tem que alegrar o nosso coração. Se você parar para analisar, Sadraque, Mesaque e Abednego receberam a resposta do Senhor. Quem estava com eles na fornalha? O próprio Cristo. Então, isso que tem que me alegrar. Eu tenho dificuldades, eu tenho, como diz aqui, né, aflições, angústias, sim. Mas o que me alegra é que Deus tem falado comigo, tem me dirigido, tem me orientado. Porque a voz dele me impede de tropeçar. A voz dele, entenda bem, me impede de errar. Então, é isso que alegra o nosso coração. E aí um pouquinho mais para frente, se você pegar aqui, ó, vamos pular aqui para o versículo 12. Aliás, versículo 11. Aí eles saíram, né, para a batalha, foram para a batalha. Aí diz assim, ó, que é o que eu preguei ontem no jantar de casais. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziquilag. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe, por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá.
E feriu-os Davi, desde o crepúsculo, né, no comecinho ali do dia, né, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Pronto, vamos parar aqui. Então você vê, o que eu comentava ontem com o pessoal aqui na mensagem, lá no nosso jantar de casais. Expliquei o seguinte: esse homem aqui, servo, ele foi deixado para trás pelo senhor dele. Eu explicava ontem, tá, que nós temos que tomar cuidado para não ir deixando, com o passar do tempo, as coisas que são importantes para a gente. Falava isso ontem no jantar de casais, né? Porque vão acontecendo lutas, né? A gente vai deixando. Mas aí eu expliquei o seguinte ontem. Eu falei assim: esse homem que servia, tá, esse servo, em algum momento ele foi importante. Porque ele foi colocado como servo ali do senhor dele. Então o senhor dele não escolheria um servo despreparado. Colocou ele ali como servo para trabalhar para ele, porque ele era uma pessoa preparada. Só que a palavra diz o quê? Ó, aqui no versículo 12 que nós lemos. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos, né? Massa de figos, 12, deixa eu ver aqui, é o 12. Não, perdão, é 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Então, ele foi deixado não porque ele não era um bom servo, mas porque ele adoeceu. Então a gente vai adoecendo espiritualmente, vai ficando para trás. Quando eu falo adoecer, não é questão assim, física, tá? Mas muitas vezes é questão emocional, é aquela raiva, aquele ódio, aquele ressentimento. Isso vai atrapalhando a nossa vida com Deus. A gente já não consulta mais o Senhor. A gente já não pergunta mais para Deus. E as batalhas vêm. Mas aí, como nós estamos doentes, né, a gente já não conta mais com Ele. Aquele ódio sufocou a fé. Aquela lembrança do passado sufocou a fé. A tristeza porque algo de repente deu errado sufocou a fé. E a gente não consulta mais. A gente vai se angustiando, se aborrecendo, não consulta mais a Deus. Porque é o que eu li para você aqui no versículo 6. Ele estava angustiado, mas a palavra diz: Davi se esforçou no Senhor. A gente vai perdendo, sabe, aquela alegria de ter libertado alguém, de ter orado por alguém, de ter orado por nós mesmos e Deus ter operado. A gente vai perdendo e vai se ligando no quê? No chicote, na humilhação, na prisão. Não, porque eu fui açoitado. Não, porque eu fui humilhado. Você não sabe o que eu passei. E isso vai tirando a capacidade, entenda bem, de nós entendermos o Senhor. Porque se você pegar para analisar o que eu li para você aqui, no versículo 19, a palavra diz o que aqui no 19 que nós meditamos? E ninguém lhes faltou. Ninguém lhes faltou, né? No 18 diz: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Trouxe tudo de volta. Tudo de volta. O pastor Leandro fez ele comentou aqui sobre um versículo, deixa eu ver se eu encontro para você aqui, que eu deixei anotado aqui nas minhas marcaçõezinhas, de Jeremias. Deixa eu só ver aqui. Jeremias, quer ver que eu marquei aqui? Jeremias, deixa eu só ver aqui na minha anotação aqui, ó. Deixa 'eu 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 'eu
Eu marquei aqui, mas acho que eu não trouxe aqui no celular, acho que ele não carregou para mim aqui. Ele falou ontem de 33,3, né? Ele falou domingo passado 33,3. Onde é que está aqui a passagem? 33,3. Cadê aqui o trechinho? Que eu lembrei aqui agora, não tinha preparado, mas senti no coração de trazer. Jeremias 7, versículo 24. Olha que bacana. Jeremias 7, capítulo 7, versículo 24. Jeremias capítulo 7, versículo 24. Deixa eu marcadinho aqui, falou meu coração semana passada. Eu cheguei até a comentar com vocês, de manhã não falei, né? De manhã ele estava pregando, foi à noite que eu falei. Olha só o que fala aqui no versículo 24, ó. Jeremias 7, versículo 24. Diz assim, ó. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Ó, andaram para trás e não para diante. Andaram para trás e não para frente. Por que andou para trás e não para frente? Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos. Aí diz, mas andaram nos seus próprios conselhos. Se você pegar o versículo 23, olha o que ele fala no 23. Mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, por que a gente anda para trás e não para frente? É o que ele falou aqui. Dai ouvidos à minha voz. Se você der ouvidos à minha voz, eu vou ser o teu Deus. Eu vou dirigir você. Senhor, eu saio para essa batalha? Parece uma pergunta óbvia, né, que o Davi de repente fez, né? Porque se foram levados ali as crianças, as mulheres, né? O pessoal foi levado cativo ali, parece uma pergunta óbvia, né? Foi levado cativo, vamos atrás. Não. O Davi não queria sair dali sem uma palavra. Ele não queria sair dali sem uma palavra. Você vai ter que enfrentar a sua luta, a sua batalha. Fornalhas vão aparecer, covas aparecerão. Só quando você tem uma palavra, o fogo não te queima, o leão não te come. E o que foi levado teu, você traz de volta. Entendeu? Só que o que nós temos que fazer? Nos esforçar, porque não é fácil. Imagine só, eles orando e louvando com as costas, o corpo inteiro, foram chicoteados. Eu falava na semana, agora durante a semana, acho que eu preguei, foi na quarta-feira essa mensagem, se eu não me engano, do Atos 16. Tem humilhações que a gente passa que é pior do que um soco no rosto, um soco na cara, não é? Tem humilhações que a gente passa. A roupa deles foi rasgada, lá em Atos 16. Então, se você parar para analisar, o esforço para permanecer na fé é muito grande. Mas é o jeito que deve ser feito, para quê? Para a gente não andar para trás. Você viu o que ele falou aqui, né? No 23. No Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei. Olha para mim aqui um pouquinho. O que ele tem ordenado para que você faça? O que ele tem falado ao seu coração?
Não deixa para trás. Não vai abandonando, tá? Poxa, pastor, eu era uma pessoa tão assim firmada, uma pessoa que vinha para os cultos, né? Eu estava tão bem na fé. Aí eu fui deixando para trás, igual esse servo aí que ficou para trás. Poxa, eu falava ontem no jantar, se o Senhor escolheu ele é porque ele era um bom servo. Só porque ele adoeceu ficou para trás? Quando Davi chegou, deu comida para ele, deu para ele bebida, ele levantou. Entendeu? Por que o Senhor dele não fez isso? Por que você não faz isso por você? Por que você não dá para a sua vida comida e bebida? Dá para você mesmo, comida e bebida. Para quê? Para você não andar para trás. De vez em quando você sente isso. Pastor, parece que estou indo para trás. Não, o teu lugar é para frente. Dá para você mesmo comida e bebida. Se esforça no Senhor. Esses dias a pastora Thaís comentou algo interessante no MQV. Ela falou sobre aquela questão que a gente fala de vez em quando, de 5 minutinhos de oração. Né? O pastor já me fala direto a respeito disso. A pessoa fala assim, poxa, mas 5 minutinhos é muito pouco. Mas faz diariamente 5 minutos de oração? A pessoa não faz. Não, porque eu não oro 5 minutos. Se é para orar 5 minutos, então eu não vou orar. Então, é o que está acontecendo. O tempo está passando, né? E a pessoa pega isso como uma desculpa. Tá bom, 5 minutinhos é pouco, então ora 1 hora, ungido. Não, mas também 1 hora é muito, né? Você entendeu? Então a gente vai ter sempre desculpa para deixar algo para trás. Entendeu? Pega o Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham de repente até motivo de falar, poxa Senhor, acabamos de acordar, né? Não sei se tinham acordado agora, naquele momento ali, né? Senhor, acabamos de acordar aqui, então, poxa, procurando servir o Senhor aí, a gente recebe uma notícia dessa, vai jogar na fornalha? Poxa Senhor, o Senhor não é conosco não. É, mas são problemas que aparecem. Aqui em Samuel, o Davi acabou não vigiando, né? Foi para a guerra, não deixou proteção. Às vezes acontece isso com a gente não vigia. E a palavra diz o quê? Vigiar e orar. Então, quer dizer, às vezes a gente está orando, não está tomando cuidado, né? Tem que vigiar. Você entendeu? Então eu fiquei pensando nisso. O ponto principal que me chamou a atenção aqui foi ter deixado o servo. Chamou muito a minha atenção esse trecho ontem, enquanto eu pregava. Você vê que tudo é uma consequência de ir deixando. A gente para de se esforçar, começa a ficar angustiado, já não consulta mais a Deus. A chicotada chama mais atenção do que os grandes livramentos, as grandes bênçãos que nós já tivemos. A gente não lembra mais, só lembra da chicotada, só lembra da prisão, da vergonha. E o que Deus tem feito? Então você vê que parece que vai se perdendo. Por quê? Porque vai deixando. Alimentou o servo, ele, opa, um servo bem alimentado, ele levanta. Quem é servo de Deus aqui? Quem é filho de Deus aqui? Um servo bem alimentado, ele levanta. Entendeu? Eu estou como Davi aqui hoje, alimentando você com essa palavra. Para você não andar para trás. É o que ele falou aqui no trechinho, né? Jeremias 7, 23. Mas isso lhes ordenei. O que o Senhor está falando para a gente agora é uma ordem. Guarda no seu coração. Quando Deus ele fala, ele está aconselhando. Mas o conselho do Senhor tem que ser mais do que um conselho, tem que ser uma ordem. Entendeu?
Dessa forma, você vai trazer tudo de volta. É como eu li para você aqui no Samuel, 1 Samuel 30, né? Fizemos a leitura aqui, versículo 19. 1 Samuel 30, versículo 19, e ninguém lhes faltou. Ninguém. 1 Samuel 30, versículo 19. Ninguém lhes faltou. O que o homem de Deus ele faz? A mulher de Deus. Ela ora. O que mais? Ela pratica a palavra. Ele pratica a palavra. O que mais? Ele crê. A missionária falava ontem no show da fé. Para de ficar se preocupando e começa a fazer isso. Creia. Ore, pratique. Vai se resolvendo. Entendeu? Mas aquele negócio, aparece alguma coisinha e a gente usa como desculpa. Ah, mas 5 minutinhos de oração é muito pouco. Se é assim, então, se é para orar 5 minutinhos por dia, que é muito pouco, então não vou orar. Então, aí não ora. Não ora 5 nem 1 hora. E o tempo está passando, a angústia está vindo, e o problema está ficando. E a fornalha está lá. A ameaça está lá, porque ela não vai embora. Alimente-se. Trabalhe por você. Tá? Se deixou algo para trás, vai lá buscar. A palavra diz, né? Se a coroa caiu da cabeça, vai lá. Tome cuidado para que ninguém tire a sua coroa. Para que ninguém atrapalhe aí o plano que o Senhor Deus tem para você. Alguém aqui anda para trás? Não, né? Já pensou que interessante? Está o irmão na porta da igreja assim, ó. O irmão está na porta lá para esperar o pessoal chegar para o culto, né? Aí chega você. Irmão, tudo bem? Já pensou? Está parecendo um amigo uma vez, né? Falei, como é que foi o local tal? Ele falou, não, cara, foi ruim lá, hein? Falei, sério? Achei que tinha sido legal. Ele falou, não foi ruim. Ele falou, já entrei de costas quando cheguei lá. Aí eu falei, de costas? Ele falou, porque aí eu já cheguei assim, ó. Aí eu falei, pessoal, Deus abençoe. Aí já fui embora, já que estava de frente. Aí eu falei, entrou de costas para poder sair rápido, né? Ele fala, está muito complicado. Na hora que eu cheguei lá, não estava legal o clima. Já entrei de costas. De costas? Entrei de costas, saí de frente. Falei, tchau, Deus abençoe. Fui embora. Eu entendi. E é isso. Amém, Jesus? Então guarda no seu coração. Tá? Tudo que eu trouxe para você aqui, o que ficou no meu coração foi isso. Cuidado para não ir deixando pelo caminho. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus? Então tá bom.